Bem-vindos. Antes de começar, venho novamente pedir para ajudarem ao canal a alcançar a meta dos 1000 inscritos. Isso nos ajuda bastante, obrigado. Minhas irmãs mimadas exigiram que eu deixasse alugar minha casa de férias para lucrar, e quando eu recusei, seus maridos invadiram e agora estão enfrentando acusações. Aconteceu hoje, meus pais decidiram fazer um churrasco porque, acho eu, é o que pessoas mais velhas fazem. Eu recusei porque realmente não gosto das minhas duas irmãs, seus maridos ou seus filhos. Minha esposa e eu não temos filhos. Minha mãe então pressionou minha esposa. Resumindo a história, fomos. Quando chegamos lá, havia cerca de 20 pessoas, minhas irmãs e seus maridos já estavam bem embriagados. Minha mãe estava gastando 100% do seu tempo tentando manter os sobrinhos e sobrinhas, com idades entre 7 e 11 anos, mais ou menos, sob controle. Meu pai havia estrategicamente se retirado para a parte da hidromassagem da piscina com um pequeno cooler cheio de cervejas. Minha esposa e eu fizemos pequenas conversas com pessoas diversas, comemos e tomamos uma margarita congelada. Minhas cunhadas e seus maridos se revezaram em nos criticar por estarmos atrasados, por não estarmos de trajes de banho e por arruinar o clima, enfim, um típico encontro de verão suburbano. Cerca de 45 minutos depois, 2 dos filhos correram na direção de uma das vizinhas que estava ao lado da piscina e a empurraram para dentro. Ela estava nas escadas da piscina, tropeçou, mas não caiu. Então só ficou meio molhada. Ela claramente não estava feliz com isso, mas não fez um escândalo, apenas foi até onde estavam os pais, pegou suas toalhas, se secou e saiu. Minhas cunhadas e maridos acharam tudo isso muito divertido. Um pouco mais tarde, eu estava conversando com alguém a poucos metros da piscina, quando vi 3 dos filhos correndo na minha direção com toda a velocidade. Obviamente, eu seria o próximo alvo. Não que seja muito difícil enganar crianças pequenas, mas simplesmente desviei do caminho deles no último segundo. Os 3 correram direto para a piscina a toda velocidade. A maioria dos outros convidados, incluindo minha esposa e eu, começaram a rir, mas as mães delas, como mencionei, estavam bastante bêbadas e absolutamente surtaram. Aparentemente, 2 dos filhos não sabiam nadar, mesmo estando de trajes de banho. Como eu não estava usando roupa de banho, eu me afastei da piscina e deixei que outras pessoas retirassem as crianças. Elas estavam chorando como se tivessem perdido um membro. Neste ponto, o caos se instalou. Os 4 pais bêbados estavam gritando com todos em geral, e comigo em particular, por quase deixar seus filhos se afogarem, e também porque 2 dos filhos estavam filmando a brincadeira usando os iPhones dos pais, que agora estavam no fundo da piscina. Um dos meus cunhados entrou na piscina para tentar recuperar os telefones, mas seu IMC e seu teor alcoólico tornaram isso impossível. Ninguém mais se ofereceu para ajudar, o que não é surpreendente, dado que minhas irmãs ainda estavam reclamando de todos. Eu disse às minhas irmãs que era trabalho delas ficarem de olho nos filhos delas e que se algo tivesse acontecido com eles, seria responsabilidade delas, não minha. Houve algumas palavras bem fortes de ambos os lados. Minha esposa e eu saímos depois que o outro cunhado caiu e plantou o rosto enquanto gritava conosco. Agora eles estão dizendo que eu deveria ter deixado aqueles pirralhos me empurrarem para dentro da piscina e se divertirem e arruinarem meu celular. A propósito, meu pai é claro nunca saiu da hidromassagem. Comentários relevantes de Ob. Eu percebi que são apenas crianças e estavam apenas se divertindo. O fato de acharem isso aceitável é mais um reflexo dos pais do que deles. Só queria que não tivéssemos ido. É legal ver meus pais e seus vizinhos, mas realmente não gosto das minhas irmãs ou dos maridos delas. Eles não escondem sua inveja de nós e são simplesmente exaustivos de se estar por perto. Mais sobre por que Ob não se dá bem com parte de sua família. É mais uma questão de água e óleo. Nunca fui próximo das minhas irmãs, elas têm 8 e 10 anos a mais do que eu. Também não tenho muito em comum com os maridos delas. Eles são caras legais, mas simplesmente não dou a mínima para as coisas que são importantes para eles e vice-versa. Eu sei que os 4 têm inveja do nosso estilo de vida. As 2 irmãs são donas de casa, os 2 maridos ganham bem, um ganha visivelmente mais do que eu, mas minha esposa e eu temos carreiras profissionais. Não temos filhos e somos muito mais responsáveis com o dinheiro, como resultado, temos muito mais investimentos, etc., e não precisamos dirigir carros cheios de bagunça de criança. E fazemos viagens legais 1 ou 2 vezes por ano. Isso definitivamente incomoda as 2 irmãs, e por extensão, seus maridos, então recebemos algum comportamento mesquinho deles de forma contínua. No geral, nem eu nem minha esposa gostamos da companhia deles, por isso eu queria pular o encontro. Simplesmente não vale a pena para mim, mas minha esposa é uma pessoa positiva e geralmente fica feliz em vê-los.
Espero que da próxima vez sua esposa não se sinta culpada por ir, provavelmente essa é a única coisa positiva que sairá disso. Minha esposa é muito mais tolerante e compreensiva do que eu em relação aos meus irmãos, mas com base no que ela estava dizendo a caminho de casa, acho que ela também está cansada deles. Seu pai parece incrível. Sim, meu pai é muito tranquilo. Ele adora estar cercado de pessoas, costumava trabalhar com vendas, gosta que as pessoas se divirtam e está definitivamente aproveitando a vida como aposentado. Ele e mais 2 caras com ele simplesmente sentaram e assistiram ao show. Minha mãe também é legal, mas a situação a deixou chateada. As crianças estão bem. Na hora em que saí, estavam dentro de casa assistindo TV. Acho que tem 7, 9, 10 e 11 anos. Foram os 3 do meio que brincaram de kamikaze comigo. Estou imaginando que a de 11 anos os encorajou, ela geralmente é a líder. Você formulou estranhamente a parte sobre seus pais organizarem um churrasco. Eu tive que encurtar o texto para caber no limite de caracteres. Meus pais são sociáveis e gostam de receber pessoas em casa. Eles têm uma casa ótima para entretenimento e estão sempre inventando uma desculpa para se reunir. Eles queriam que todos estivessem na casa deles no dia 4 de julho, mas uma das minhas irmãs e sua família estavam de férias, então isso foi uma festa falsa do Dia da Independência completa com bandeiras, decorações vermelhas, brancas e azuis, churrasco, uma máquina de margarita, etc. Faíscas foram prometidas às crianças. Minhas sobrinhas e sobrinhos foram as únicas crianças lá, todos os vizinhos são mais velhos, como meus pais. Op foi votado como não sendo canalha. Atualização postada em 17 de agosto de 2023, quase um mês depois. Primeiro, meus pais me dizem que minhas sobrinhas e sobrinhos são todos bons nadadores e que eles usam a piscina o tempo todo. O de 7 anos ainda é iniciante, mas adora a água. Minha irmã apenas disse que eles não sabiam nadar, então parecia ruim. Para ser justo, nenhuma das crianças tem permissão para ir na parte funda, onde caíram. Foram os 2 de 10 anos e o de 9 anos que tentaram me empurrar para a piscina. Depois que saímos, a festa terminou em uma nota bastante amarga. Meu cunhado bêbado, que caiu de cara enquanto gritava comigo, teve que ir a uma urgência para levar pontos no rosto. Ele estava muito bêbado para dirigir, então meu pai o levou. Meu pai não ficou nada feliz com isso. Mais tarde naquela noite, minha irmã começou um grupo de mensagens e disse algumas coisas muito ruins. Seus maridos também jogaram uns comentários. Minha esposa e eu bloqueamos os 4. Minha mãe me ligou, ela estava bem chateada com o que eles disseram. Ela e meu pai estavam na conversa e não a culpo por isso, por causa das mensagens. Meus pais insistiram que minhas irmãs e cunhados fossem até lá no próximo dia, domingo, sem as crianças, para acertar algumas coisas e estabelecer algumas regras. A forma como minha mãe colocou foi que o resultado foi um pedido de desculpas contrito, embora pouco entusiasmado, dos irmãos através do telefone da minha mãe. Estou feliz que minha esposa estava comigo quando eles ligaram. Olhares severos me impediram de dizer o que queria. Apenas agradeci e disse que não sentíamos necessidade de discutir mais, já que pensei que as coisas estavam resolvidas. Desbloqueei eles naquela noite. Recebi uma mensagem de texto de um dos cunhados dizendo que os telefones custavam tanto e perguntando quando eu os pagaria. O que diabos? Respondi que nunca pagaria. Tirei uma captura de tela da mensagem dele e encaminhei para meus pais com uma nota de que estávamos fartos dessa bobagem. Não teremos mais contato com as irmãs, seus cônjuges, e não nos convidem mais para feriados ou encontros se eles estiverem presentes. Depois disso, bloqueei as irmãs e seus cônjuges novamente. Nesse ponto, a situação ficou tensa. Meu pai os ligou e deu uma bronca neles, entre outras coisas, ele disse que os netos não eram bem-vindos em sua casa indefinidamente, já que minha mãe costuma fornecer babá gratuita. Isso os deixou bastante abalados. Ele também os proibiu de usar a casa de férias e disse que minha esposa e eu na verdade somos os donos, não ele e minha mãe. Isso os deixou completamente atordoados. As 2 famílias das minhas irmãs usam o lugar com frequência, incluindo ter amigos nos fins de semana. Isso foi muito fora do caráter dos meus pais. Eles claramente cansei, para referência, eu nunca quis que minhas irmãs soubessem que nós somos os donos do lugar. Compramos para os meus pais, eles sempre quiseram um lugar nas montanhas. Manter a propriedade em segredo era apenas uma forma de evitar drama com meus irmãos. Um par de dias depois, minha irmã e seus maridos vieram até nossa casa sem avisar para se desculparem pessoalmente. Estávamos jantando fora e eles deixaram um bilhete. Uma das irmãs também me ligou no trabalho, mas mandei para a caixa postal. Decidimos que cortar o contato é a melhor coisa para o futuro indefinido e não interagimos com eles nas últimas 3 semanas.
Pessoalmente, estou cansado. Eles que se danem. Comentários relevantes sobre como tem sido a vida. Não faz nem um mês, mas tenho que dizer que bloqueá-los realmente tornou nossas vidas notavelmente mais pacíficas. Não havia percebido o quanto de drama de baixo nível eles criam continuamente. Não é tóxico, eles não são pessoas ruins, são apenas cansativos e mesquinhos, e pessoalmente, não me importo se eles usam o lugar de fim de semana. Tecnicamente, é nosso, mas compramos para os meus pais, eles controlam e decidem quem o usa quando não estão lá. Nós pagamos por todos os custos operacionais e impostos. Uma coisa boa sobre essa explosão é que agora sabemos o que faremos com a propriedade quando meus pais ficarem mais velhos. Eu estava preparado para assumir a gestão, alocar fins de semana, manter, etc., mas agora sabemos que apenas vamos vender, e se quisermos ir para as montanhas, alugaremos um Airbnb. Ops, os pais. Sim, meus pais não são burros, eles são bastante tranquilos, embora muito do tipo de viver e deixar viver. Eu imagino que eles vão relaxar em tudo isso em breve, mas essa é a decisão deles. Ainda assim, não vamos participar de nenhum evento familiar no futuro previsível. O que é ruim para minhas irmãs é que elas provavelmente estão muito preocupadas que eu as impeça de usar a cabana. Não farei isso é com a mamãe e o papai até que eles fiquem mais velhos, e isso acaba com uma fantasia de uma das irmãs de construir um complexo de casas quando herdarmos a propriedade, o que eu já sabia há algum tempo e apenas ignorei. Normalmente, os terrenos lá em cima só têm uma área que pode ser construída, mas esse pedaço de terra é muito maior porque fica no final de uma estrada. Pelo menos 3 casas com ótimas vistas poderiam ser colocadas lá. Eles não estão genuinamente arrependidos, só querem coisas de você. Concordo completamente. Suas desculpas não são sinceras e não tenho planos de interagir com eles tão cedo. Quanto a eles usarem a casa de férias, isso é realmente decisão dos meus pais. Sim, tecnicamente eu a possuo e cubro todos os custos, mas a comprei para eles e lhes dei o controle diário. Eles são pessoas boas e sempre quiseram um lugar de escapada para a família, mas não havia como eles poderem ter comprado por conta própria. Eu podia pagar por eles porque tive sorte. Financeiramente, economizei e investi muito, além de ter recebido um bônus enorme no mesmo ano em que vendi minha casa e fui morar com minha agora esposa. Não me importo se meus pais deixarem meus irmãos usarem a casa, mas admito que estou aproveitando o desconforto da minha irmã ao descobrir que eu poderia comprar o lugar e deixar meus pais usá-lo sem nunca mencionar isso para eles. Papai mudou o código da fechadura quando eles foram lá na semana passada, então agora apenas ele, mamãe, minha esposa e eu temos acesso. Com relação à mamãe cuidando das crianças, ela me diz que uma vez por semana, ela e às vezes papai vão até a casa de cada irmã e passam o dia com as crianças. Quando a escola começar, ela vai buscar cada uma na escola uma vez por semana, em dias diferentes, e levá-las para casa, passando a noite com elas. Ela diz que os 5 juntos a estressam, mas separadamente eles estão bem. Mamãe e papai me disseram que não planejam ter minhas irmãs e suas famílias de volta à casa deles no futuro previsível e que estão gostando do silêncio. Acho que eles já estavam cansados da dinâmica antiga e usaram a bobagem da festa na piscina como desculpa para fazer algumas mudanças nos relacionamentos. Uma nota divertida sobre o motivo pelo qual o post de Y foi removido do IDA, segundo a mensagem que acabei de ler do moderador de outro sub, foi por danos à propriedade. Ainda não entendi, acho ridículo os telefones terem sido arruinados. Atualização para a atualização de 26 de agosto de 2023, 9 dias após o post anterior. Bem, foram alguns dias interessantes. Eu pensei que já tinha visto de tudo, mas isso foi apenas um aperitivo comparado ao que aconteceu esta semana. Para isso fazer sentido, preciso fornecer algum contexto financeiro. Meus pais nunca foram bons em economizar dinheiro. Faço os impostos deles há anos, então sei praticamente tudo sobre eles financeiramente. A casa deles está quitada e eles têm dívidas mínimas, mas não economizaram muito para a aposentadoria. Ambos recebem seguro social, papai tem uma sólida pensão e eles têm um pouco de economia, mas não há um tesouro escondido no porão. Comprei o carro atual deles quando se aposentaram, como um presente de aposentadoria, para que tivessem algo bom para dirigir. Foi o primeiro carro novo em provavelmente 20 anos que eles não alugaram. Minhas irmãs estão convencidas de que meus pais estão nadando em dinheiro e que eles vão deixar tudo para elas. Eu não preciso de mais dinheiro, então nunca me importei em economizar também. Acontece que minha irmã mais velha e seu marido, que tem 3 filhos, estão vivendo além de suas possibilidades há algum tempo e estão em apuros financeiros.
Eles extrapolaram o limite do cartão de crédito e estão atrasados com os aluguéis dos carros, a ponto de um deles estar prestes a ser retomado. Ele se gabava no passado sobre ganhar X por ano, mas parece que é cerca da metade disso. Ela confessou tudo isso para a mamãe na terça-feira, porque eles precisam de um empréstimo e por quê, e isso foi um momento de "o que diabos" para mamãe e papai. Nos últimos 3 anos, em vez de ficar regularmente na casa de férias, ela realmente esteve alugando uma vez por mês ou algo assim e embolsando o dinheiro. Estamos falando de mais de $2.000 para um fim de semana e pelo menos $4.000 por uma semana. Com ela sendo cortada de usar o lugar, ela teve que cancelar um grupo já. Agora ela está preocupada que eles vão perder tudo. Meus pais não estão em posição de dar um empréstimo para eles. Minha outra irmã estava ciente de que ela alugava o lugar, mas é claro que nunca disse nada. Suspeito que ela tenha feito a mesma coisa também, porque fui lá uma vez para deixar um ATV em que trabalhei e havia uma família lá que dizia estar hospedada com minha irmã, sua família, e que eles tinham ido à cidade para algo. Na época, deixei para lá. Imaginei que ela tinha emprestado a casa para alguns amigos, mas sempre me perguntei. Descobri tudo isso através dos meus pais, que estão bem estressados com isso, mamãe mais do que papai, ele está principalmente muito irritado com tudo isso. Eu sei que papai se sente traído e imagino que ele esteja envergonhado por não estar em posição de ajudar sua filha. Ele reiterou que, enquanto depender dele, as meninas não usarão a casa de férias tão cedo. Meus pais me avisaram do que está acontecendo porque imaginavam que minhas irmãs pressionariam muito em seguida e estavam certos. Na quinta-feira, minhas irmãs vieram até nossa casa novamente, desta vez sem os maridos, e esperaram do lado de fora da porta até eu chegar em casa. Eu tive que escolher entre brigar com elas em público, elas criarem uma cena se eu entrasse sem elas, ou deixá-las entrar, então eu as deixei entrar. Recebi uma história da irmã mais velha, com a mais nova a apoiando, sobre por que eu precisava deixá-las usar o lugar da montanha novamente e imediatamente. Elas também disseram que eu tenho sido um irmão de merda e que eu precisava assumir a responsabilidade e planejar pagar as mensalidades da faculdade de seus filhos, já que é isso que a família faz. Deixei que elas contassem sua história e depois as confrontei com base no que meus pais me disseram. As coisas esquentaram a partir daí. Houve negação, choro, xingamentos, gritos, você nomeia. Juro que meus ouvidos ainda estão zunindo 2 dias depois. Não vou mentir, disse algumas coisas muito ruins e maldosas para elas, mas nada que não fosse verdade. Finalmente, elas saíram depois de cerca de 1 hora. Depois disso, tomei um banho e deitei. Quando me levantei, minha esposa estava em casa e suas primeiras palavras foram que ela teve que bloquear mais números de telefone porque minhas irmãs estavam bombardeando nossos telefones com novos números. Os pais me mandaram mensagem ontem pedindo para ligar. Tenho certeza de que minhas irmãs contaram a eles alguma versão do que aconteceu, mas não estou com vontade de reavivar isso ainda. Normalmente, sou uma pessoa bastante enérgica, mas esse drama me deixou exausto. Eu tinha acabado, hoje tive energia suficiente para ir até a casa de férias e trancar o portão de entrada com cadeado. Sou o único com a chave. Acho que isso será suficiente para garantir que meus irmãos deixem o lugar em paz. Eles provavelmente morreriam tentando caminhar 400 metros morro acima para chegar à casa. Novas atualizações daqui. Atualização 3, post de 12 de setembro de 2023, 2,5 semanas desde a última atualização. Mais uma atualização sobre o caos que é minha família estendida. Achei que seria hora de dar uma atualizada, dadas as coisas que aconteceram nas últimas 2 semanas, depois que minhas irmãs vieram até minha casa. Mamãe e papai me disseram que estavam cansados de administrar a casa de férias. Parece que as irmãs estavam pressionando-os para deixá-las usar o lugar novamente. Basicamente, meus pais passaram a responsabilidade do lugar para mim e disseram que era meu problema dali para frente. Até então, eles tinham acompanhado quem estaria usando o lugar e quando, e cuidavam da manutenção rotineira, trocando itens desgastados, etc. De qualquer forma, eles decidiram que não queriam mais estar no meio de toda essa confusão. Embora eu não os culpe, estou desapontado porque o lugar deveria ser algo para eles aproveitarem e relaxarem, e eles o usavam regularmente. Além disso, nunca me importei que deixassem minhas irmãs e suas famílias usarem, porque na verdade sempre achei que isso era decisão dos meus pais, mesmo que tecnicamente eu seja o dono. Mas agora meus pais ficarão sem acesso sem meu envolvimento, e isso muda toda a dinâmica do lugar. Tomei várias medidas para garantir a segurança do lugar. Já mencionei que tranquei o portão com uma corrente resistente e o melhor cadeado que pude encontrar.
Também fiz uma reinicialização completa em todos os teclados das portas e criei novos códigos. As câmeras de segurança foram instaladas ontem, o que é realmente legal, porque o instalador me convenceu a colocar uma de alta resolução que olha para o vale. O sistema me custou muito mais do que eu imaginava, mas a tranquilidade vale a pena. O instalador também colocou placas na propriedade informando que o local estava sendo monitorado por vídeo. Também instalei um bloqueio resistente para a válvula de drenagem do fornecimento de água. Espero de verdade que ninguém perca as chaves, porque se isso acontecer, será difícil removê-las. Não contei a ninguém, exceto minha esposa, que a água está desligada, e novamente, só nós temos as chaves. Na semana passada, recebi ligações separadas em meu escritório dos dois maridos tentando me convencer a deixá-los usar a casa como sempre fizeram. O mais velho tinha ido com alguns amigos para um encontro masculino, mas não conseguiu entrar por causa do cadeado no portão. Ele ficou bastante irritado e constrangido por ter sido barrado. Tenho certeza de que ele teria quebrado o cadeado se pudesse. Durante a ligação, ele alternava entre ser insistente e se fazer de vítima. Em certo momento, ele ameaçou arrancar o portão do lugar. Maldito chão, ele também admitiu que estavam alugando para alguns amigos, que precisavam do dinheiro, que eu estava arruinando o negócio deles e que eu deveria reembolsar o dinheiro dos hóspedes deles. Que se dane isso. Eu deveria ter gravado a conversa com ele, mas não sei como fazer isso de um telefone do escritório. De qualquer forma, o outro cunhado pareceu estar sendo obrigado a ligar pela minha irmã, ele não ofereceu resistência quando eu disse a ele para não planejar mais usar o lugar. De qualquer forma, eu disse a eles que não podem usar o lugar e para não perguntarem novamente. Neste ponto, estou considerando vender a casa de férias. Minha esposa e eu não vamos usá-la o suficiente para justificar mantê-la, e não é como se houvesse algum encontro familiar lá tão cedo. Eu mencionei a venda para meus pais e a resposta deles foi basicamente, o que for melhor. Eu mais que dobraria meu dinheiro vendendo, o lugar consiste em 3 lotes com vistas incríveis e está no final de uma estrada particular, mas provavelmente esperarei um pouco para vender. Fazê-lo agora seria uma decisão emocional. Minhas irmãs e eu atualmente não estamos nos falando e não tenho planos de iniciar contato. Não sei qual é o status entre elas e meus pais, e não quero saber. Por outro lado, passamos uma noite com meus pais na semana passada, fomos a um novo restaurante que foi legal, ninguém trouxe nada dessa confusão. Mamãe nos atualizou sobre as sobrinhas e sobrinhos, ela está passando tempo com eles em suas casas. Desculpe, esta atualização não está cheia de risadas ou vitórias, é apenas a vida às vezes. Atualização para 16 de outubro de 2023, um mês depois. Algumas pessoas pediram uma atualização, aqui está. Contratei um cara para cuidar da casa de férias. Ele mora na área, cuida de seus pais e gerencia um bom número de propriedades, algumas são aluguéis de férias, outras são casas de fim de semana como a nossa. Ele tem acesso às minhas câmeras e faz uma verificação física uma vez por semana ou 2. Acho que ele pode ter o melhor emprego nas montanhas, ele é pago para dirigir por aí com seu cachorro, dar uma volta nas propriedades e ficar nos decks das pessoas sempre que quiser. Ele também tem uma câmera perto do início da estrada particular que tira foto sempre que um veículo passa, $450 por mês, mais ele faz manutenção básica e reparos por hora. Ele também é amigo de todos os delegados do xerife, isso me deu muita paz de espírito, e ele envia fotos de seus passeios para todos 1 ou 2 vezes por semana. Tenho que elogiar meus pais por isso. Eles estavam sendo pressionados pelas minhas irmãs para exigir que eu abrisse a casa de férias para todos no dia de ação de graças. O dia de ação de graças lá em cima se tornou uma tradição para a família, mas não para mim ou minha esposa. Fomos uma vez em anos. Meu pai se recusou a me incomodar com isso porque sabia que eu diria não. Eles elaboraram o que acho que é um ótimo plano, anunciaram que estavam organizando o encontro de ação de graças e que se todos dividissem os custos antecipadamente, eles alugariam um Airbnb nas montanhas. Caso contrário, eles dariam um jantar de ação de graças em casa ou uma das irmãs poderia hospedar. Isso causou uma briga entre as irmãs, porque a do meio estava totalmente a favor do Airbnb, mas a mais velha não tem dinheiro. O prazo para se comprometer com o Airbnb já passou, parece que o dia de ação de graças será na casa dos meus pais, independentemente disso, não estaremos lá. Meus pais pediram para não vendermos o lugar por enquanto, eles decidiram que ainda gostariam de usá-lo ocasionalmente, mas não até que minhas irmãs tenham se conformado com a nova normalidade. E é claro que eles provavelmente gostariam que todos pudessem se reunir lá novamente no futuro, mas isso simplesmente não vai acontecer.
Eu preferiria vender e seguir em frente neste momento, mas posso viver com a ideia de mantê-lo se meus pais o usarem de vez em quando. Além disso, valerá ainda mais no futuro. Minha esposa e eu mantivemos o contato zero com minhas irmãs e seus maridos. Ambas as irmãs ligaram de números novos, maldito Google Voice, e deixaram mensagens insistindo que eu me encontrasse com elas pelo bem dos nossos pais, para resolver como todos podem usar a casa de férias da família. Elas também ligaram para minha esposa. Fico feliz por já estar acostumado a não atender ligações de números desconhecidos. Honestamente, não sei se elas estão delirando ou se pensam que podem me intimidar para que eu lhes dê acesso novamente. Não me importo realmente. Meus pais me contaram que minha irmã mais velha e seu marido estão se livrando dos contratos de locação de seu SUV e da caminhonete grande e estão vendendo seus jet skis e algumas outras coisas que eles nunca precisaram. Isso vai ser realmente difícil para ela. Ela é muito exibida e não vai gostar de ser vista em algo mais antigo, menor e mais barato. A identidade do meu cunhado está muito ligada ao seu caminhão também. Ele até tem uma pequena tatuagem do logotipo da empresa de caminhões, o que, francamente, é uma das muitas razões pelas quais ele e eu nunca saímos juntos. Várias pessoas sugeriram que eu transformasse a casa de férias em um Airbnb. Não planejo fazer isso pelo menos tão cedo. Eu sei que daria dinheiro, mas causaria uma quantidade incrível de drama na família e estressaria meus pais. Eles não precisam disso. Também seria uma dor de cabeça remover coisas pessoais dos meus pais que estão lá, essas coisas não têm para onde ir, e haveria desgaste no lugar, e tenho certeza de que isso demandaria algum tempo da minha parte, mesmo que eu usasse um gerente para fazer isso. Simplesmente não vale a pena para mim. Atualização post 5 de novembro de 2023, 1,5 meses depois. Escrevi a maior parte disso ontem, mas decidi esperar para postar até não estar tão agitado. Não funcionou, eu ainda estou agitado. Desculpe se isso se estender muito, muitas coisas aconteceram, é difícil escrever coerentemente quando as coisas estão indo para o inferno. Realmente, verdadeiramente, não pensei que algo assim aconteceria. Versão resumida: meus cunhados invadiram minha casa de férias e foram presos. Eles foram acusados de invasão, destruição de propriedade e ameaças de comunicação, todos considerados delitos de classe 1. Me recusei a retirar as acusações. Talvez eu o faça se for totalmente ressarcido pelo dano que causaram. Eles ainda estavam na cadeia até sábado à noite. Assumo que já saíram agora. As coisas haviam se acalmado, pelo menos eu achava que sim. Não vi nem ouvi falar das minhas irmãs há mais de 6 semanas. Meus pais foram até a casa por uma semana e se divertiram. David, o gerente de propriedade que contratei, tem sido ótimo. Ele fez algumas reparos que pedi e dei a ele uma lista para trabalhar. Normalmente, ele envia uma foto ou duas da vida selvagem ou de um pôr do sol para seus clientes toda semana, o que estava me deixando com vontade de ir lá na sexta-feira depois do Dia de Ação de Graças. Meus cunhados foram até minha casa de férias. Eles usaram uma esmerilhadora para cortar a corrente no portão da entrada da garagem e danificaram o portão no processo. Eles tentaram entrar pela porta da frente, estragaram o conjunto da fechadura e danificaram a porta. Finalmente, conseguiram entrar pela porta de serviço e uma porta interna trancada. Eles também invadiram o celeiro. Não tenho certeza do motivo. Quando saíram pela porta da frente, foram recebidos por delegados do xerife e David. David recebe notificações do sistema de câmeras quando há atividade. Ele viu o que estava acontecendo e ligou para o departamento do xerife. Segundo David, os cunhados tentaram se explicar, mas os delegados não acreditaram. Invadir uma casa vazia é algo bastante sério lá em cima. Normalmente, são viciados em metanfetamina que saqueiam o local e vendem tudo. Quando os cunhados foram presos, surtaram completamente, dizendo como iam me bater, etc. Não foi inteligente fazer isso na frente dos policiais. David e o departamento do xerife tentaram ligar para minha esposa e para mim para ver o que queríamos fazer, mas estávamos passando o dia com os pais dela e havíamos deixado nossos telefones no carro para entrarmos no modo de férias. Então, eles prenderam os cunhados por tudo, o que é o que eu teria pedido de qualquer maneira. Os cunhados ligaram para as esposas da cadeia, que é claro, surtaram. Elas ligaram para meus pais, tentaram me ligar. Estavam bloqueadas. Tentaram encontrar um advogado lá para providenciar fiança, o que não é fácil de fazer, dado que é uma área rural e era um fim de semana de feriado. Minha irmã mais velha não tem dinheiro algum, e seus cartões estão no limite, então se conseguissem fiança, minha irmã do meio teria que pagar pelos 2 maridos. Sei que eles ainda estavam na cadeia até sábado à tarde.
Não checamos nossos telefones até tarde na sexta-feira, a caminho de casa dos meus sogros. Havia um monte de chamadas e mensagens da minha mãe, do meu pai, do David e do departamento do xerife. Foi arruinar um dia maravilhoso. Eu estava de tão bom humor até olhar para o meu telefone. Minha esposa leu as mensagens e ouviu as mensagens e me contou, e até chegarmos em casa, eu tinha alguma ideia do que estava acontecendo. Coloquei meu cérebro de volta no modo de pensar, tentei superar minha raiva, fracassei. Liguei para o David e obtive um resumo do que aconteceu e o quão ruim foi o dano, o que me deixou ainda mais furioso. Terminei a sexta-feira ligando para o departamento do xerife e dizendo que não houve mal-entendido, os cunhados não tinham absolutamente nenhum direito de estar em minha propriedade, e eu queria prestar queixa. Não liguei de volta para meus pais. Maldomi. Esperei até sábado à tarde para ligar para meus pais. Ambos estavam bastante abalados com tudo isso, minha mãe em particular. Minhas irmãs as pressionaram para me dizer que eu deveria dizer à polícia que tudo foi um erro. Recusei-me categoricamente e disse-lhes que não havia maneira de eu fazer isso até falar com um advogado e também não até ser pago integralmente pelo que custará para consertar tudo 100%. Minha mãe estava chorando muito quando desligamos o telefone, o que, é claro, me fez sentir mal. Meu pai sugeriu que era hora de começar do zero, mas também disse que achava que eles precisavam pagar pelo dano. Ainda não fui até a propriedade, mas não há nada que eu possa fazer e provavelmente ficarei maluco quando ver o dano pessoalmente. As fotos já são ruins o suficiente. Espero fazer isso amanhã ou quarta-feira, mas meu trabalho não é algo de onde eu possa simplesmente sair para emergências. Deixei mensagens com 2 amigos advogados pedindo que eles recomendem os advogados certos para ir atrás das minhas irmãs e cunhados. Não sei exatamente o que posso fazer, mas estou esperando conseguir ordens de restrição. Tenho todos os textos que eles me enviaram, o que pode ajudar. Estou considerando seriamente processá-los pelo dinheiro que ganharam alugando o lugar. Não me importo com o dinheiro, mas isso ajudará a fazê-los o mais miseráveis possível. As luvas estão definitivamente fora neste ponto. Alguns comentários adicionais. 1. Os cunhados não tinham ideia de que eu tinha contratado alguém para ficar de olho nas coisas ou que há câmeras lá agora. Meus pais sabiam, mas não tinham contado a eles porque sabiam que isso apenas daria às minhas irmãs uma razão para drama. Há placas na propriedade declarando que está sendo monitorada com câmeras e placas de proibido a entrada, embora. 2. Minha esposa já teve o suficiente neste ponto. Não a culpo. Ela foi mais do que paciente com tudo isso, mas chegou ao seu limite e não foi tímida em me dizer. Ela me disse que dependia de mim como lidar com isso, mas que achava que todos precisavam aprender uma lição dura. 3. Provavelmente Bill mais velho não enfrentará nenhuma repercussão em seu emprego por causa disso, mas Bill do meio tem uma autorização de segurança, então ele pode. Estou esperando que isso seja uma motivação para Bill do meio pagar pelos danos imediatamente. 4. David, o zelador, tem um histórico interessante. Eu sabia que ele era amigo de alguns dos delegados e pensei que era porque todos eram locais. Eu estava errado. Ele foi policial em uma cidade grande por anos, foi baleado em serviço e depois decidiu sair e se mudou para onde seus pais se aposentaram. Ele tem algum PTSD sobre tudo isso. Seu cachorro é um animal de serviço certificado e geralmente está com ele. Eu sei que pessoas da aplicação da lei tendem a se juntar. Acho que é assim que eles se tornaram seu grupo de amigos. 5. Eu não quero ver nem falar com esses idiotas pelo resto da minha vida. Eu sei que isso está em conflito direto com meu desejo avassalador de tornar suas vidas o mais miseráveis possível. Comentário relevante. Muitas pessoas disseram que eu deveria ter sido duro desde o primeiro dia. Evitei porque isso causaria $5 livres de qualquer forma, mesmo que não os deixemos escapar. Ele está redigindo o acordo, que não estará pronto até segunda-feira. O acordo incluirá o equivalente civil de uma ordem de restrição. Eu já tinha pedido ao meu gerente de propriedade que elaborasse um orçamento para reparar os danos. Liguei para ele após a reunião e pedi que ele me desse o orçamento o mais próximo possível o mais rápido possível. Conseguimos isso na sexta-feira. Ele acha que custará cerca de $4 para consertar tudo, a maior parte disso é para a porta da frente. Na sexta-feira, meu advogado entrou em contato com cada um dos Bills, contou-lhes o que estávamos propondo e aconselhou-os a conseguir seus próprios advogados. Ambos concordaram com isso. O Bill do meio disse que eles poderiam pagar pelos danos ou pagar por um advogado, mas não ambos, e eles achavam que um advogado não faria diferença, dado que realmente não tinham defesa para o que fizeram. A maior preocupação dele era se as acusações poderiam ser retiradas.
Pelo que posso perceber, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa, assinar qualquer coisa para fazer isso tudo desaparecer. Meu advogado também ligou para o escritório do promotor na sexta-feira para discutir o arquivamento das acusações. Obteve o nome do promotor e deixou-lhes uma mensagem, mas ainda não falou com eles. Ele acha que as acusações serão retiradas porque os Bills estão pagando e não têm antecedentes, mas novamente, ele não é um advogado criminal. Também disse que devo estar preparado para ir lá segunda ou terça-feira e dizer ao promotor pessoalmente que quero que tudo seja arquivado. Ele também me aconselhou a continuar sem contato com minhas irmãs e cunhados, especialmente pelos próximos 6 meses, e que será muito importante seguir os termos do acordo quando se trata de interações futuras com eles. Acho que a mudança de coração dos Bills se deve ao fato de terem percebido o que está em jogo para eles, o que isso vai custar em honorários advocatícios e multas, etc. Há também a possibilidade altamente improvável de que eles possam ser presos por até 120 dias, e como mencionei, um deles tem uma autorização de segurança para o trabalho que poderia estar em risco, então este é o último recurso deles para manterem suas vidas normais. Esta não é uma resolução perfeita para a situação, mas pelo menos me levará além da parte legal e financeira do show em que tenho estado nos últimos meses. Duvido que eu jamais tenha um relacionamento civil com qualquer um deles novamente, e tudo bem. O que eu mais quero neste ponto é encerrar isso, seguir em frente com minha vida e nunca mais falar com nenhum deles. Estou exausto com isso, minha esposa sente praticamente o mesmo. De certa forma, é uma questão lateral, mas receber o pedido de desculpas por escrito foi estranhamente um grande momento para mim. Eu não esperava isso nunca, mas aparentemente isso me importa bastante. O dinheiro não parece particularmente importante neste momento, mas com certeza vou aceitá-lo. Além disso, tenho quase certeza de que minha irmã do meio e seu marido arrumaram o dinheiro. O cheque administrativo é do sindicato de crédito da empresa para a qual ele trabalha. Uma vez que as coisas estejam assinadas, pretendo fazer mais uma atualização, provavelmente apenas uma edição deste post. Peço desculpas por ser tão pedante, escrever esses posts tem me ajudado a clarear a mente e o feedback realmente tem ajudado. Agradeço sinceramente os comentários, insights e apoio de todos, e realmente espero que nenhum de vocês nunca tenha que passar por esse tipo de absurdo. Comentário relevante. Para ser honesto, quando finalmente cheguei em casa na quinta à noite, chorei de alívio pensando que tudo isso poderia acabar. Não vou discutir este acordo com meus pais até que seja assinado por todos. Minhas irmãs e Bills podem se quiserem, mas eu não. É entre mim e eles. Última atualização, 7 de dezembro de 2023, 5 dias depois. Na manhã de terça-feira, encontrei-me com meu advogado, revisamos o acordo, fizemos algumas pequenas alterações e ele o enviou para minhas irmãs e cunhados. Isso incluía o requisito de que eles pagassem as taxas do meu advogado, cerca de $3.000. Eles não ficaram felizes com isso e tentaram negociar, mas ele disse a eles que aceitassem como estava ou não haveria acordo algum e nós seguiríamos processando-os pelo dinheiro que receberam alugando o local, despesas de reparo pelo arrombamento, angústia emocional, perda de renda por ter que lidar com isso, honorários advocatícios e qualquer outra coisa que pudesse. Ele também disse a eles que eu iria pressionar com força o escritório do promotor para processar cada acusação. Versão resumida, eles assinaram. Eu não estava lá, me disseram que foi um ambiente bastante tenso, que o Bill do meio parecia ter assumido o controle e que, em determinado momento, disse a ambas as minhas irmãs para calarem a boca ou ele ia embora e faria um acordo conosco, e o resto que fosse para o inferno. Eles forneceram outro cheque administrativo de $2.500, alegando que era tudo o que tinham. É o bastante, então vamos aceitar como pagamento final. O advogado também me disse que todos estavam muito frios e secos uns com os outros, mas conseguiram se manter juntos o suficiente para assinar e sair sem fazer muito alarde. Dirigi até a casa de férias cedo ontem para verificar os danos e me encontrar com o escritório do promotor. Ver o dano fez meu sangue ferver. Fiquei tão irritado que estava pronto para arcar com os custos dos reparos e fazer tudo o que pudesse para arruinar suas vidas. Tentei me acalmar, mas falhei completamente. Acabei ligando para um bom amigo, que teve a gentileza de ficar ao telefone comigo por mais de 1 hora, deixando-me desabafar. Eventualmente, ele me fez voltar a focar no quadro geral de superar isso e seguir em frente com minha vida. Honestamente, ainda não tenho certeza se é isso que quero fazer, mas me acalmei o suficiente para comer alguma coisa e me senti melhor depois do almoço. Fui ao escritório do promotor sem marcar horário e tive que esperar um pouco, mas consegui me encontrar com o promotor assistente que está com o caso. Versão resumida.
como não quero processar e os Bills já pagaram pelos danos, estão dispostos a retirar todas as acusações, exceto invasão, que neste caso será uma contravenção de classe 2. Eles terão que se declarar culpados e pagar a multa que o juiz determinar. Também me disseram que se eles contestarem a acusação de invasão ou fizerem qualquer coisa naquela área, as coisas não vão correr bem para eles. Ajudou o fato de os Bills não resistirem à prisão. Se tivessem, nenhuma das acusações teria sido retirada. Também passei pelo escritório do xerife para agradecer por terem chegado tão rapidamente e tudo mais. Queria agradecer pessoalmente aos delegados, mas só falei com a pessoa do despacho. Tentei encontrar o David, o gerente da propriedade, mas não consegui falar com ele. Alguns pontos: o acordo inclui uma cláusula de não contato. Basicamente, se algum deles aparecer onde minha esposa ou eu estivermos, ou vice-versa, quem chegou por último tem que sair imediatamente. Sem contato, exceto através de advogados ou outras partes terceiras mutuamente acordadas. Eles podem ficar com o que ganharam alugando a casa de férias. A grande concessão, a menos que eu tenha consequências fiscais, pelas quais eles serão responsáveis. E nós liberar uns aos outros de todas as outras responsabilidades até o presente a mais do que isso, mas esses são os pontos principais. Minha esposa e eu vamos assinar o acordo mais tarde hoje. Depois disso, não posso falar sobre a maioria disso, mas posso falar sobre o que está ao redor. Acredito que esta seja minha última atualização sobre todo esse absurdo, mas responderei aos comentários se puder. Como disse antes, postar sobre tudo isso e ler os pensamentos e respostas das pessoas tem sido realmente útil e é provavelmente fundamental para eu poder lidar com isso de uma maneira relativamente saudável, então, obrigado novamente. Comentários relevantes. Tive dificuldade em não ser vingativo, mas agora estou feliz por não ter sido. Se eles causarem mais drama no futuro, provavelmente me arrependerei, mas se seguirem o acordo, não acontecerá. A dinâmica familiar está, como você disse, bem ferrada. Só contei aos meus pais que estamos tentando resolver as coisas. Nada mais. Eles podem ou não concordar com o modo como as coisas vão se desenrolar, mas tive que fazer o que era melhor para minha esposa e para mim. Acredito que minhas irmãs tenham contado uma versão muito distorcida a eles, mas isso é apenas mais uma coisa com a qual terei que lidar. Na verdade, o acordo é mais uma formalização de como as coisas têm sido nos últimos meses. Sei que não é como meus pais queriam que as coisas acontecessem, mas estou bastante satisfeito com isso. Suas irmãs já mostraram esse nível de intensamente antes? Não realmente, pelo menos não comigo. Costumávamos estar bem, nunca muito próximos, mas não inimigos. Olhando para trás, começaram a me ressentir quando comprei o loft aos 25 anos. Naquela época, nenhuma delas tinha uma casa própria, mas ambas já haviam conhecido seus futuros maridos. Elas definitivamente não gostaram disso, ficaram piores quando conheci minha esposa. Não gostaram que ela fizesse parte de uma família rica, especialmente porque eu estava me saindo muito bem naquela época. Me acusaram de ser elitista e coisas do tipo. Quando nos casamos, mudei-me para o apartamento de minha esposa, que ficava perto de onde ela estava fazendo sua especialização, e vendi o loft. Nosso casamento foi chique, mas razoável, mas as irmãs definitivamente ficaram com inveja disso. Depois disso, elas e seus maridos ficaram bastante mesquinhos, e começamos a minimizar nosso envolvimento com eles. O lucro da venda do loft e a economia de não ter um pagamento de casa foram o que me permitiu comprar a casa de férias para meus pais. Meus pais estavam bem em esconder o fato de que eu era o dono, em vez deles, porque sabiam que minhas irmãs reclamariam e diriam que eu estava usando o dinheiro de minha esposa. Eu não estava. A maioria de nossas finanças é separada, embora definitivamente tenha ajudado o fato de eu não ter um pagamento de casa até que essa confusão começasse. Na verdade, achei que estávamos bem no sentido geral. Nossas vidas diárias são muito diferentes, e não posso fingir que gosto de estar perto delas por mais do que meio-dia, mas não achava que me odiavam. Eu sabia que ambas as irmãs haviam se tornado mimadas e com direitos demais, mas não era minha preocupação, e também não tinha nenhum conflito real com meus cunhados. Deus, acho que é uma maneira muito longa de dizer que não sabia que todos eles eram assim. Um último pensamento: minha pequena fantasia neste momento é nunca mais ouvir falar deles novamente. Espero que tenham gostado, deixem seu like e se inscrevam. Até mais!